Então, irmãos, nós estamos começando hoje o estudo de número 5, a triunidade de Deus, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante e gera tanta dúvida. Mas vamos orar primeiro. Marcelo, você pode orar por nós em nome de Jesus? Amém? Sim, claro. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por essa noite estarmos reunidos, Pai, para falar da Tua palavra, Pai. O Senhor venha sabedoria aos Teus servos, dê sabedoria e entendimento também, Pastor Lúcio, que possa ministrar essa Tua palavra, esse Teu ensinamento, Pai, e que a gente possa, Pai, ter esse entendimento e propagar aos demais, Pai, que não morra só com a gente possa propagar a Tua palavra, como o Senhor passou na Bíblia e teus servos fizeram na Bíblia também. Abençoa cada um que está aqui, Pai, dê entendimento e sabedoria. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Hoje nós vamos tratar sobre esse tema. Já tivemos a oportunidade de falar bastante sobre ele, mas como nós temos dito em todas as aulas, né? A partir do momento que nós começamos a construir uma camada, né, de conhecimento teológico, né, de alguns termos, as coisas vão ficando cada vez mais claras, mesmo que nós voltemos em certos assuntos. É como se a gente fosse construindo um conhecimento camada a camada, e conforme essas camadas vão sendo associadas, né, e encorpadas umas às outras, ou incorporadas umas às outras, melhor dizendo, você vai tendo uma visão mais consistente, mais fundamentada a respeito da fé cristã e daquilo que nós cremos enquanto regra de fé. A triunidade de Deus, ou a trindade, é um dos fatores, é um dos conceitos, né, das premissas mais fundamentais do cristianismo, por diversos motivos, né? O primeiro deles é porque nós temos na manifestação da Trindade a revelação do Deus a quem nós servimos, não só a essência divina, mas ao mesmo tempo de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa com uma personalidade definida e com uma ação também estabelecida no plano de Deus, no plano da salvação, da redenção de Deus. Lembre-se sempre que a gente tem falado sobre isso, né? Nós temos estudado, e eu vou voltar aqui nessa estrutura sempre que eu entender que é necessário. Eu vou compartilhar a tela. E eu falei na última aula, dessa mesma maneira, e vou voltar sempre nessa questão da linha do tempo. Deixa eu colocar aqui, para cá. Pronto, já transferi vocês, agora eu vou compartilhar a tela. Vocês conseguem ver a minha tela? Não, né? Tá aqui, já vi. Eu preciso compartilhar. Pronto. Então, acho que agora vocês estão vendo a minha tela. Sim. Está aparecendo. Então, quando nós falamos, né, eu sempre vou falar isso e vou falar muitas vezes, que é importante que a gente tenha esse conceito bem definido para nós. Lembre sempre sobre isso. E eu tenho falado isso de diversas formas. Nós temos sempre aqui. Eu sempre vou criar várias camadas de tudo que nós temos visto e falado, porque toda vez que eu voltar nessas estruturas, nós vamos vir com informações mais claras ou mais consolidadas, e aí fica cada vez mais fácil, né, ou mais natural o nosso entendimento. Então, o que nós estamos sempre falando aqui? Nós sempre estamos falando sobre uma linha do tempo, onde nós temos a eternidade futura e a eternidade passada. Eternidade futura, eternidade passada. De maneira que a gente sempre tem muita facilidade para olhar para o futuro. Se eu pegar, por exemplo, e falar para a Nádia, por exemplo, Nádia, você vai existir eternamente. Você teve uma existência, um nascimento, no momento X aqui, no momento X, e você vai ter uma existência eterna. Você vai viver para sempre na eternidade com Deus. Para nós é muito fácil esse tipo de conceito de
nascimento e uma vida eterna futura, um viver para sempre, uma eternidade de vida. Mas para nós também é muito difícil olharmos para o passado, dizer assim, ó, Nádia, você vai existir para sempre, ok, a gente compreende, mas nós falarmos assim, olha, Deus, além de viver para sempre, porque ele existiu e vai existir eternamente, ele também sempre existiu na eternidade. Então, Deus existe de eternidade a eternidade. Deus nunca foi criado e nunca foi gerado por nada. Lembra? Nós estudamos esses conceitos lá na aula nível 1 de teologia. Eu falei sobre Big Bang, vocês estão liberados, né? Primeira explosão, criação, expansão do universo, sistemas solares. Eu falei sobre aquilo tudo e disse, olha, por mais que você recue nesse sistema de criação, e a própria, eu não usei nem argumentos teológicos, mas argumentos científicos, em algum momento eles precisam reconhecer um princípio criador de todas as coisas. Eles não conseguem explicar, mesmo considerando uma teoria de explosão e expansão a partir do nada do universo, eles não conseguem explicar nesse modelo, ele não fecha o antes, né? Aquilo que estava estabelecido anteriormente à criação do universo. Então, esse princípio de... E é a mesma coisa, uma explosão, uma criação. É o mesmo princípio. Nós entendemos o quê? Que a partir da explosão, nós temos uma linha do tempo sendo criada e uma continuidade nessa linha do tempo. Isso para a gente é fácil entender. Mas o que o modelo não fecha é justamente a eternidade passada, e somente o Senhor ele pode, vamos dizer assim, conhecer, porque ele sempre viveu, né, de eternidade a eternidade. Deus é o que falta na equação para fechar o processo de conhecimento do tempo, né? E a Bíblia ela trata de maneira muito muito clara, né, dois tipos de tempo, né? Eu já falei isso aqui. Quais são os dois tipos de tempo que nós chamamos? Tem o tempo de Deus e tem o tempo do homem. Como é que nós chamamos o tempo de Deus? Eu vou fazer pergunta. Oi? Kairos? Isso, o tempo Kairos, certo? Então, nós temos aqui o tempo Kairos de Deus, legal, que é justamente essa linha do tempo, certo? Então, Deus existe de eternidade a eternidade. Em algum momento dessa linha do tempo de Deus aqui, deixa eu definir aqui, acho que eu preciso mexer na tela, preciso mexer aqui. Em algum momento dessa linha de Deus aqui, eu vou pegar um tempo aleatório qualquer, nós falamos sobre isso. Olha, aqui, por exemplo, Deus fez o homem, criação. Deus criou o homem. E Deus criou o homem, a princípio, né? O homem foi criado para viver numa linha direta aqui, a partir dessa estrutura, para ele viver eternamente com Deus, em direção à eternidade. Falamos sobre isso e falamos sobre a queda do homem. Em algum momento aqui dessa criação, o homem cai e a partir da queda estabelece um tempo paralelo que é finito, que vai terminar aqui no grande trono branco de Apocalipse capítulo 20, nós falamos sobre isso, que é o julgamento final / condenação. Julgamento. Que está em Apocalipse 20. Então, eu não vou perder tempo aqui nessa estrutura, mas o que nós vimos aqui sempre foi o sacrifício de Jesus na cruz, religando novamente, dando a possibilidade do homem ter um novo e vivo caminho, onde ele passa a ser ligado novamente a esse tempo e não a partir daqui para a condenação eterna. Então a gente falou já sobre isso algumas vezes. E aí, dado esse conhecimento, né, dessa estrutura, Deus começa aqui o que nós chamamos do grande plano de salvação de Deus. O grande plano. Deixa eu melhorar isso aqui. Nesse período aqui,
que nós também temos um tempo determinado. Nós temos um tempo determinado, que nós chamamos de crono, né, que é o tempo do homem, né? Nós temos justamente essa estrutura aqui. E nesse Cronos, Deus está executando um plano. Que plano é esse? Qual é o nome desse plano? Ninguém? Vou dar uma dica. Começa com sal e termina com são. É o plano da salvação. Amém? Salvação. É isso. Deus está estabelecendo aqui o plano da salvação. E qual é o plano? O plano é que, através de Jesus, o homem caído aqui, ele tenha efetivamente remissão dos seus pecados em Cristo Jesus e vive eternamente com Deus. Esse é o plano da salvação. Não existe outro plano, né? Não existe uma segunda oportunidade, não existe um segundo momento, não existe uma segunda chance, não existe nada que não existe um plano B, né? O plano da salvação ele já está em execução. E é a partir daqui que a gente tem uma visão geral de que esse Deus, né, que se estabelece de maneira efetiva como o grande executor desse plano de salvação, ele estabelece isso nessas três pessoas, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Antigo Testamento, e a gente tinha falado sobre isso, né? Vamos chamar aqui daqui para lá o Novo Testamento, a partir de Jesus, né? E daqui para cá o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a pessoa de Jesus não havia se revelado, né? De maneira direta. E no Novo Testamento já com a revelação. E o conceito de trindade, ele surge justamente no Novo Testamento. Ele não surge como uma palavra, não existe a trindade, vou botar entre aspas aqui, não é uma palavra que você vai ver escrita na Bíblia. Não existe esse termo trindade. Ela está presente em permeia toda a Bíblia, mas não existe essa palavra, a trindade não é uma palavra que você vai encontrar nos evangelhos. A triunidade de Deus, ela é manifesta através de diversas passagens, né? A mais famosa delas que a gente já tem falado aqui é sobre quando Jesus é batizado, por exemplo, e o evangelista ele reporta que ele vê uma grande pomba descendo na forma corpórea sobre Jesus, que é o Espírito Santo, né? Ele vê o Espírito Santo descendo na forma corpórea de uma pomba sobre Jesus, e o céu é uma voz, a voz do Pai dizendo: olha, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. E na própria forma como Jesus se manifesta, né? Jesus se manifesta dizendo: olha, eu sou filho, né? Meu pai me enviou, então eu sou filho. E obviamente, se você é pai, você é filho, você compartilha a mesma natureza, então o que Jesus está dizendo: olha, ele é Deus, eu sou Deus. E nós vamos mandar o Espírito Santo, que é o Consolador, o Paracleto, para caminhar juntamente com vocês. Então, essa estrutura, né, vamos dizer assim, do plano de salvação e do plano da criação de salvação, você vai ver sempre muito claramente a presença de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é isso que nós vamos ver aqui, e sendo de maneira muito mais evidente a partir do Novo Testamento. A Trindade, ela é um conceito bastante difícil, às vezes, de a gente entender ele na totalidade, verdade, que realmente é bastante difícil, mas não é algo que vamos dizer, estranho àquilo que nós vemos dentro da concepção e da palavra de Deus, né? Nós temos algumas exemplificações a respeito da Trindade, mas o mais importante é que vocês tenham claro que cada uma pessoa da Trindade, ela é uma pessoa, eu já falei sobre isso também, né? Principalmente a respeito do Espírito Santo, e cada um deles é Deus, e os três são três pessoas distintas que existem no único Deus. Não são três deuses
não é um Deus dividido em três, mas um Deus que subsiste de maneira perfeita em três pessoas. Durante o plano, né, da salvação, desde a criação até o plano da salvação, nós vamos ver exatamente essa manifestação dessas três pessoas ao longo de toda a história de salvação. A maneira mais, não sei se é melhor, porque na verdade não seria bem isso, mas mais fácil de nós entendermos, imagina da seguinte forma. Vou fazer aqui um desenho. Imagina da seguinte forma, você tem aqui você tem aqui uma panela com água, por exemplo. Você tem aqui uma panela com água, e nessa panela, né, você tem aqui dentro da panela, você tem aqui a presença de água, né? Mas dentro da panela você tem um cubo de gelo. E ela está sendo fervida. Essa panela, já dei esse exemplo aqui também, né? Então aqui você tem uma chama aqui aquecendo a panela, e aí você tem vapor saindo da panela. De maneira objetiva, esse exemplo ele não contempla a perfeição da Trindade, mas ajuda bastante a gente entender na forma como Deus se apresenta a nós, na visão de três pessoas que existem perfeitamente em uma. Nesse exemplo aqui, por exemplo, você tem aqui vapor. O vapor é o quê? Uma análise do ponto de vista químico. Alguém se arrisca? Isso. H2O, né? É água no seu estado gasoso, certo? No seu estado gasoso. Isso é água. Nós temos também aqui nessa estrutura a própria água, que é H2O também no seu estado líquido. E você tem aqui também gelo. Gelo, que é água no estado sólido. Ou seja, o que a gente está tentando falar com esse exemplo bem simples aqui é que, da mesma maneira que você tem água, gelo e vapor, que são três manifestações diferentes de uma mesma essência, no caso aqui H2O. Você tem aqui a manifestação desse elemento em três formas diferentes, mas todos eles são água, todos são feitos da mesma essência. Num modelo bem simplista, e não é o melhor modelo, obviamente, porque Deus não é um elemento, Deus não é um ser inanimado, né? No caso da Trindade, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, que são pessoas diferentes, né? São pessoas com personalidade, com vontade, né? Mas que estão perfeitamente alinhadas e unidas num único Deus, todos sendo da mesma essência. Todos são Deus, e todos, por serem Deus e terem uma perfeita unidade, por isso uma trina unidade, eles são Deus. Se vocês lembram lá do estudo que nós fizemos sobre sobre os nomes de Deus, um dos nomes de Deus, assim, os primeiros que nós estudamos, que era Elohim. Elohim, uma das muitas possibilidades era o plural de majestades, né? Majestades. Seria mais ou menos isso, sim. Há majestades, né?
a majestade. Então, ali já apontava, quando Deus, né, se apresentava ao longo da criação, ele sempre se apresentou de uma maneira, vamos dizer assim, intrínseca da presença de Deus, com essas palavras plurais, né, em relação ao Senhor. Então, essa é a grande estrutura, né, do plano da salvação, com Pai, Filho e Espírito Santo, né? Vou puxar isso. Com Pai, Filho e Espírito Santo, né? Pai, Filho, Espírito Santo, todos são Deus. Deus, Deus, Deus. Então, nessa mesma essência, e todos eles existem desde os tempos passados e existirão na eternidade futura. Sendo que cada um tem um papel aqui durante o plano de salvação, né? Agindo de maneira objetiva durante a execução do plano de salvação do homem. Então, essa é a primeira grande visão disso. Então, esse Deus, ele existe, né? Ele está vivendo na eternidade, no tempo. O tempo que ele vê é diferente do nosso, né? Deixa eu pegar um versículo aqui, eu vou copiar para cá. Deixa eu só abrir aqui. 2 Pedro 3:8. Deixa eu só pegar aqui, por favor. Eu vou copiar. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui na Bíblia Online. Aqui, 2 Pedro 3:8. Pedro fala justamente sobre isso. Sobre essa questão da relação de Deus com o tempo. 2 Pedro 3:8 vai falar que um dia para Deus, que nós não podemos esquecer que um dia para Deus é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como apenas um dia. Deus vive numa estrutura de tempo completamente diferente de nós, né? Se você quiser levar lá para a gente interligar tudo que nós estudamos, em relação até aqui a tudo que nós falamos, né? Quando nós tratamos lá na aula de número 1 e 2 sobre os princípios fundamentais científicos e sobre todas as coisas, né? Assumindo aquelas teorias lá da criação, uma das grandes certezas que eles têm, por exemplo, é que com a grande explosão, né, suposta grande explosão, ou a partir da criação do universo, o tempo também foi criado, né? O tempo e o espaço foram criados. Até então não existia nem tempo nem espaço. Então, para nós, são todos indícios bíblicos, né, e científicos, de que o Senhor sempre existiu e que verdadeiramente ele não tá submetido, né, debaixo dessa estrutura de tempo, né? Ele não está preso ao nosso tempo, né? E Pedro fala sobre isso. Olha, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Mas essa explicação aqui, vocês têm alguma dúvida sobre o que eu estou falando? Ou tá legal, tá claro aqui? Tá claro, pastor. Hein? Então, eu vou pedir que quem tiver com a apostila, vamos ler a, vamos ler a apostila, a página de número 22, Uhum. a página de número 22, e aí a gente vai ler a partir do item do estudo de número 5, a Trindade de Deus. E a gente vai ver algumas passagens bíblicas. Pode ler quem tiver com a apostila, por favor. Na Bíblia não aparece nenhuma vez a palavra Trindade. Contudo, usamos essa palavra para expressar uma doutrina que, apesar de muito complexa, é bíblica. Trindade de Deus significa que ele é uma só essência divina em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade no Antigo Testamento.
No Antigo Testamento encontramos indícios da Trindade de Deus. Contudo, devemos ter em mente que a revelação progressiva tornou evidente a Trindade apenas no Novo Testamento. Unidade de Deus. Oi, quer falar alguma coisa, pastor? Não, pode continuar lendo, isso que eu falo, pode continuar lendo. Unidade de Deus. O Shema, Deuteronômio 6:4, demonstra inegavelmente a unidade de Deus. Ela descarta totalmente a ideia de politeísmo. Outras passagens que apresentam a unidade de Deus são Êxodo 20:30. Êxodo 23. Deuteronômio 4:35, Isaías 45:14 e 46:9. Quando ele fala, deixa eu parar só para pontuar o Shema, né? Quando ele fala a respeito do Shema, é a declaração que o povo de Israel acredita, né? E obviamente nós também, em hebraico significa ouça, né? Ouça. O Shema é ouça, ouça, ouça Israel. O Shema. E quando Deus faz esse primeiro chamado, né? De chamando a atenção, prestem atenção, ouçam. E aí Deuteronômio 6:4, ele vai falar sobre isso. Ouça Israel, o Senhor é nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, quando nós temos o Shema, né, a manifestação do ouça, preste atenção, Israel. Ouve, preste atenção nas palavras do Senhor. Então, o Shema para Israel era muito importante, ainda é, né, para o povo hebreu, é muito importante, e para nós também, porque ali Deus define, né, no Shema, quando ele diz, ouça, prestem atenção, entendam, né, estejam atentos, o Senhor é o nosso Deus, é o único Deus. Eu tenho a versão da Corrigida e Fiel que diz, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, não tem nenhuma margem de dúvida que o Senhor é um único, ele é uma unidade, né? Ele é um único Deus, né? E quando Deus dá aqui em Deuteronômio 6 os mandamentos, né? Ele começa a tratar por isso. Ele preste atenção, ouça, Shema, o Senhor Deus é o único Senhor, e pois amará o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, né? E Deus sempre vai tratando ao longo da história de Israel e da palavra como essa questão do único Deus. Por isso que para os israelitas, né, na época de Jesus, era muito difícil, né, era muito contraditório do ponto de vista da fé de Israel acreditar num Deus triuno, né? Num Deus onde tinha que não era um único Deus no sentido de ser um Deus único, mas que era um Deus único que existia em três pessoas. Então, Jesus, quando se apresentava como o Filho de Deus, né? O Filho do homem, como aquele que era da mesma essência, os fariseus, né? Os líderes de Israel, eles não tinham dificuldade com Jesus por ele dizer ser o Messias, né? Por ele dizer ser o enviado em si, né? É óbvio que isso era um problema, mas principalmente quando Jesus revela esse conceito, quando ele diz, olha, o meu Pai me enviou, o meu Pai me mandou, eu faço a vontade do meu Pai, né? Jesus trouxe esse conceito de, ora, se uma vez que Jesus ele é filho de Deus efetivamente, se ele é filho de Deus, ele possui a mesma essência e a mesma natureza, obviamente ele é Deus. Então, para Israel, aquilo era uma afronta, porque ele estava propondo algo que para eles era inaceitável de acordo com o Shema, com o Deuteronômio 6:4, que o Senhor era um único Deus. Tá? É só para essa explicação em relação a isso. Mas pode continuar lendo. Palavras plurais. Já comentamos que Elohim é um plural de majestade e não deve ser utilizado para provar a trindade de Deus. Entretanto, Deus mesmo fala de si, muitas vezes,
usando pronomes e verbos no plural. Gênesis 1, 26, 3, 22, 11, 7 e Isaías 6, 8. Vamos ler lá, se alguém puder abrir em Gênesis, nesses 1, 26, depois ler 3, 22, depois 11, 7, e alguém puder abrir em Isaías 6, 8. Alguém? Gênesis, no capítulo. Alguém pode ler? Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Eu posso, pastor. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Amém. Então, quando Deus fala aqui, pode já abrir, Lorena, por favor, 3:22 também, tá? Então, Deus usa aqui, ele mesmo fala sobre isso no plural. Ele diz, olha, façamos, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, né? Então, o próprio Deus trata a si, né, no plural desde o princípio, né? Então, quando nós percebemos, começa nesse versículo, vai ficando claro, né? Que Deus sempre tratou a respeito dessas três pessoas. Pode ler, por favor, 3:22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Amém. Então, seja como um de nós, né? Então, Deus falando, obviamente, com as três pessoas, das outras duas pessoas da Trindade, né? O Deus Pai falando, olha, não é bom que o homem seja como dessa árvore, seja como um de nós, né? Então, vamos também, Gênesis 11, 7. Pode ler, pastor. Pode, por favor. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que ele não entenda o que o outro está dizendo. Essa é a passagem, né, sobre a confusão das línguas de Babel. E aí Deus fala, vamos descer, vamos, né, no plural. Então, assim como Isaías também 6:8, eu vou ler Isaías 6:8, mas é só para ficar evidenciado, né, que Deus sempre tratou assim mesmo, sempre se referiu assim mesmo durante muitas vezes no plural. Aqui, 6:8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei e quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. O profeta Isaías respondendo ao chamado do Senhor, né? Então, Isaías 6:8 é um versículo clássico a respeito até de missões da igreja, né? Quando a gente fala, quando o Senhor pergunta, quem enviarei e quem irá por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me. E aí o Senhor logo em seguida envia o profeta Isaías. Tá bom? Outra evidência é o anjo do Senhor. Nós vamos chegar no capítulo que nós vamos estudar aqui no seminário sobre anjo, né? Se chama, se você já anotar, o estudo da doutrina dos anjos, né? Estudo teológico, se chama angelologia, não é angeologia, é angelologia, com dois lo, né? Angelologia. Ângelo de anjo, né? E logia de estudo dos anjos, né?
Então, quando nós estudarmos angelologia, né, a gente vai ver a questão dos anjos em si, né? Quando a gente fala em angelologia, a gente está falando tanto dos anjos do Senhor quanto dos anjos caídos, ou seja, anjos e demônios e Satanás também como um anjo caído, né? A gente vai estudar esses três grupos, né? Os anjos do Senhor, os demônios e Satanás de maneira isolada. Mas existe um anjo, né? O anjo do Senhor, que ele é um anjo diferente de todos no contexto bíblico, por diversos motivos que nós vamos ler agora. Pode ler. Quem tiver com a apostila, mas também se quiser continuar, pode continuar. Continuo. O anjo do Senhor. Apesar dos diversos anjos que aparecem em toda a Bíblia, algumas vezes surge na narrativa o anjo do Senhor. Esse anjo é chamado de Deus e, ao mesmo tempo, é distinto de Deus. Os textos bíblicos sugerem se tratar de uma das pessoas da Trindade, visto que tal anjo executa seus planos, dá ordens com autoridade e faz promessas, como o próprio Senhor o faz em outras ocasiões. Vamos Gênesis, ler. Não precisa ler a referência. Vamos abrir lá, né? Lorena, se você puder abrir Gênesis 16, 7 a 13. Nádia pode ler 18, de 1 a 21. Ok. E eu vou ler Malaquias 3. 17, Não, 16, do 7 ao 13. 16, 7. Uhum. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael. Porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Até qual? A 12? Até o 13, pode ler esse aí. Uhum. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que havia lhe falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Uhum. Então, aqui é uma passagem muito importante, né? Você vai ter. Eu queria muito que vocês marcassem, assim, marcassem, né? Se você costuma marcar na Bíblia, esse texto de Gênesis, mas é algo que você precisa ter muita referência em relação a isso. Porque essa história de Agar, né? Ela vai desdobrar em alguns aspectos, né? Deixa eu pegar aqui só a referência. Ela vai desdobrar em alguns aspectos, né? O primeiro deles e mais direto, né, que a gente vê nos dias de hoje, deixa eu dar o contexto, se você, né, nem todo mundo tem o mesmo nível de leitura bíblica, alguns estão começando. Então vamos lá. Deus, qual é a estrutura? Deus chama Abraão, certo? Deus tira Abraão do meio da parentela. Deus aparece a Abraão, fala: Abraão, chamava Abrão, né? Não chamava Abraão ainda, chamava Abrão, chamava pai exaltado. Ele aparece, fala: sai da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão, ele tem, ele ouve, ele acredita, né? Ele confia naquilo que ele está ouvindo do Senhor e ele sai em direção à terra que o Senhor mostrou a ele, né? E nesse processo, né, ele recebe uma promessa de que ele seria pai de muitas nações. Deus fala: olha, muda o seu nome de Abrão, de pai exaltado, para Abraão, que significa pai de muitas nações,
pai de nações, na verdade. E ele vive com essa promessa de que ele teria um filho, né? E ele já muito velho, já avançado em idade. Tanto que quando o Senhor promete isso a ele, né? Ele ri do Senhor, assim como Sara também, numa segunda oportunidade, ri do Senhor, que Sara era Sarai, ela se chama Sara também. Ele ri do Senhor primeiro, e Sara também ri do Senhor, quando o Senhor diz, olha, você vai ser filho e tudo, e ela chega a questionar o Senhor, fala, olha, como é que você, por acaso vai ter, o meu Senhor vai ter, né, o meu marido, né, o meu Senhor vai ter desejo de mim novamente, e assim, ele achando, porque o que ela está te perguntando assim, olha, ele é velho, eu sou velho, ele é velho, e como é que vai funcionar esse negócio? Porque a gente não tem filho, e aí? E aí, só que tanto Abraão quanto ela dão uma risada. Quando Deus diz assim, você vai ter um filho, aquela risadinha, sabe, meio de deboche, meio de incredulidade, dá uma risada, e por isso o nome de Isaac é Isaac, né? Isaac significa riso. Deus fala, olha, por quanto você riu de mim, o menino se chamará Isaac, você terá o seu filho se chamará Isaac, chamará riso. Só que nesse processo, antes de que Sara dê a luz, já avançada em idade, ela tenta dar uma ajudinha para o Senhor, né? Ela introduz a escrava dela, né, uma das escravas dela, das serviçais dela, ela introduz na tenda de Abraão, entrega ela para que Abraão a engravide. Deus não, e Abraão engravida Agar, e quando Agar fica grávida, tem um menino, Sara simplesmente bota ela para correr, expulsa ela da, da presença de Abraão, enfim, ela foge, e é nesse momento que Deus olha para ela. O contexto é, ela deixa a criança num lugar, porque eles estão com fome, está no meio do deserto, e ela vai e ela se afasta da criança para não ouvir nenhum choro, porque ia deixar a criança morrer de fome e ela ia morrer de fome em seguida. Esse é o cenário. Uma mãe desesperada, uma mãe que foi abandonada, uma mãe sem nenhum tipo de estrutura para criar o seu filho, sem nem água para dar, sem nada, sem mantimento. E ela simplesmente ela não aguenta mais, ela é desesperada, cansada, ela ouve tanto choro de Ismael, que ela coloca Ismael num canto e se afasta dele para morrer. Esse é o cenário. E aí o Senhor aqui no versículo 16 aparece a ela, né? E aqui a Bíblia no versículo 9 fala, é, aparece e pergunta, olha, de onde o anjo do Senhor encontrou H perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul, né? E quando tem essa questão, aqui fala o anjo do Senhor, e você repara que não fala Deus, é o anjo do Senhor. E se você tem na sua tradução, normalmente que aparecer o anjo do Senhor, vai sempre aparecer maiúsculo. E você vê que ele fala com ela, para onde você está vindo, por que você está fugindo? E ela diz, ao anjo do Senhor, o anjo do Senhor manda, né? Volte a sua senhora e sujeitasse a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém poderá contar. Então, eu multiplicarei, né? Eu multiplicarei, eu farei, volte, faça. E ela depois no versículo 3, ela disse, você é o Deus que me vê. Então, o anjo do Senhor, ele é um anjo diferente de todos os anjos que aparecem na Bíblia. Os anjos não aceitam a adoração, a gente vai estudar isso lá em angelologia. Os anjos de Deus enviados por Deus não aceitam a adoração. O anjo do Senhor aceita no Antigo Testamento, aceita ser adorado, né? Aceita ser chamado Senhor, dá ordem com autoridade como Senhor. Então, sempre que aparecer o anjo do Senhor, a gente está falando do próprio Deus, né? Muitos teólogos defendem que é a manifestação de Jesus no Antigo Testamento, né? Ainda não revelado esse mistério de Deus, que era a Santíssima Trindade ou a Trindade de Deus, mas já aparecendo o anjo do Senhor seria o próprio Jesus executando, né, essas atividades ao longo do Novo Testamento, porque a gente vê Deus Pai se manifestando muito claro quando se manifesta a Moisés, por exemplo, a gente vê o Espírito do Senhor descendo sobre homens, né, especificamente, sobre profetas, sobre juízes, mas Jesus sempre foi o oculto, né, o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, não havia se manifestado, o Messias, né, aquele que havia de vir, mas ele se manifesta, muitos defendem que é sobre essa manifestação do anjo do Senhor. Mas, de maneira geral, a gente vai ver sempre essas manifestações do anjo do Senhor ao longo do Antigo Testamento como sendo manifestações
do próprio Deus, né? Via de regra, ele é um anjo diferente de todos os outros. Mas vamos ler Gênesis 18, 1 a 21, que eu queria conversar algo importante com vocês, Assim, para a gente terminar essa lição. Vamos lá. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faço como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho, e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado, e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: Não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão, eu saberei. Amém. Então, essa é uma passagem que a gente acabou de falar sobre essa promessa Tremenda. do Senhor Abraão, né? Quando aparece, se você vê logo no versículo 2 e 3, né? O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhais, Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, versículo 2, a pouca distância. Quando viu o céu da entrada de sua tenda, e correu ao encontro deles, e curvou-se ao chão, e disse-lhe: Meu Senhor, se mereço o favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Então ele se prostra diante de um desses homens, né? De um desses varões, e ele tem um diálogo, né, com um desses homens, com o próprio Deus, né? E aí ele tem esse diálogo e todo tempo fala: então disse o Senhor, voltarei você na primavera, Sara terá um filho. Então todas as vezes que nós vemos a manifestação do anjo do Senhor no Antigo Testamento, a Bíblia imediatamente faz uma relação a respeito da divindade, né? Desse anjo, entre aspas, né? Não um anjo com A minúsculo, mas esse anjo com A maiúsculo, o anjo do Senhor. É um anjo diferente, diferenciado de todos os outros anjos.
Sempre que você vê na Bíblia, você vai ver essa referência. Eu falei sobre a questão da passagem de Gênesis 16. Então, ali você está vendo duas confrontações, né? Isaac, filho da promessa de Abraão e de Sara, e Ismael. Então, eu disse que tinha dois desdobramentos, né? O primeiro deles, e mais conhecido para nós, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com muçulmanos durante muito tempo, evangelizando muçulmanos, sul da Espanha, Marrocos e algumas regiões. E uma das bases da fé islâmica é que eles acreditam que Ismael é o filho da promessa e não Abraão, e não Isaac, né? Eles acreditam que a descendência de Abraão, a promessa de descendência e de cumprimento de Abraão, vem a partir de Ismael e não de Isaac, né? A gente tem um treinamento, obviamente, para compartilhar o evangelho com eles a partir justamente desse ponto daí em diante, explicando justamente que Isaac era o filho da promessa e não Ismael. Mas é impressionante como o Senhor ali, né, quando ele fala, a Lorena leu, ele coloca no versículo 11 assim, ó, e 12. Disse-lhe ainda, 16, 11 e 12. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. E ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra seus irmãos. E se a gente for olhar aí ao longo da história da humanidade, né, acho que está mais que claro essa guerra, né, entre árabes e judeus, depois entre árabes e cristãos, o tempo todo, né, os descendentes de Ismael se colocam como em hostilidade, né? Eu não estou dizendo, estou julgando todo o teu julgamento de pessoas, porque todo muçulmano é terrorista, não é isso. Eu estou falando só das relações de tensão entre essas duas grandes religiões, né, que é o islamismo e o cristianismo, né, e o judaísmo de maneira geral, mas que parte, né, a partir de Gênesis capítulo 16. E uma reflexão muito interessante, isso vai refletir, se eu não me engano, lá em Gálatas capítulo 4, 20 a 30, 21 a 31, que justamente o apóstolo Paulo vai fazer essa referência, né, entre a diferença, ele faz uma analogia entre a diferença entre o filho da livre, né, e o filho da escrava, entre o filho da escrava e o filho da livre, né, fazendo justamente uma referência em relação a nós que vivemos debaixo da promessa, né, da verdade, daquilo que que fomos adotados como um filho, né? Eu gostaria de ler esse versículo para vocês entendam como essa analogia de Paulo é importante e como é que para nós faz muita diferença, né? Nós servimos a um Deus que ele nos tornou, antes de mais nada, pessoas livres, né? O cristianismo, e eu preguei sobre isso no domingo, ele não é, obviamente, ele não é uma religião baseada em libertinagem, não é isso, não é uma questão de eu faço o que me dá na telha e vivo a vida da maneira como eu entendo que eu tenho que viver, não. Deus coloca regras muito claras a respeito dessa vida, e essa vida é tão difícil que ela só pode ser vivida em Jesus, né? Eu já falei sobre isso, a diferença entre simplicidade e, e simplicidade e facilidade, né? Simples e fácil são conceitos muito próximos, mas completamente diferentes. Uma coisa necessariamente ela pode ser simples, mas não necessariamente precisa ser fácil, ou pode ser fácil, né? E dei já exemplos sobre isso. Mas o evangelho, ele é basicamente uma vida que só pode ser vivida ela é facilmente, ele é fácil. Você para viver o evangelho você precisa viver em santidade, você precisa fazer aquilo que Deus ordena que você faça. Mas ela não é simples, porque a nossa carne não permite que seja feito dessa forma, e nós só conseguimos viver ela através de Jesus Cristo. Quando nós falamos que Jesus é o centro da nossa vida, nós somos cristocêntricos, que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, a gente está falando justamente sobre isso, sobre uma vida cristã que só pode ser vivida através de Jesus Cristo. Por isso que nós, já falei também, eu vou sempre remontando as aulas que nós vamos falando para trás, criando essas camadas. Nós falamos aqui sobre 1 Coríntios 2, 14, 15, 16 e 3, 1, sobre o homem carnal, o homem espiritual e também o homem natural. O homem natural ele não conhece, ele não discerne o que é espiritual, ele não sabe o que é espiritual. Mas quando nós somos feitos filhos de Deus, conhecemos a Cristo,
nós temos dois caminhos, de sermos crentes carnais ou crentes espirituais, né? Crentes carnais, eles vivem uma vida, como é que eu posso dizer? Onde Jesus não é o centro da sua vida. Não sei se vocês lembram, vocês estão lembrados dessa aula? Eu dei essa aula aqui já, tem algum tempo sobre isso. Mas, basicamente, o crente carnal, ele não tem... Deixa eu compartilhar a tela aqui novamente e eu vou terminar a aula para vocês se lembrarem. Se não lembrarem, a gente vai lembrar. Deixa eu só abrir aqui e compartilhar a tela com vocês enquanto eu transfiro a chamada para cá. Acho que agora vocês estão vendo aqui? Tá. Então, a gente estava falando sobre isso. Deixa eu ver aqui só para ser correta. Primeiro Coríntios, tá certo. Mas a gente estava falando sobre isso. Então, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios sobre 3 tipos de homens. Então, ele vai falar sobre o homem natural, homem entendo homem e mulher, né? Que é o gênero humano, né? De maneira geral, não sexo, né? Não digo sexo. Então, eu vou corrigir ali. Homem espiritual. E um homem carnal. Vou deixar aqui a referência para vocês, cara. 1 Coríntios. 2, 14 a 16 e 1 Coríntios 3, na sequência do texto. Então, essas são as referências bíblicas aqui. Então, basicamente, o que nós falamos é o seguinte: o apóstolo Paulo fala, olha, o homem natural, ele não discerne o que é espiritual. Ele não tem capacidade de discernir. E esse homem, imaginando que você tem aqui o eu, né, que é a sua vida, e você, no centro da sua vida, você tem um trono. Você tem um trono. No centro da sua vida, o homem natural, ele tem um eu no centro da vida dele, no centro do trono da vida dele. E aí, os planos acho que eu não consigo diminuir mesmo. Acho que isso. Deixa assim. Como eu pode fazer? Os planos de Deus em relação à vida do homem natural, eles acabam ficando desalinhados aos propósitos, aos planos que Deus tem para a vida dele. Eles não estão alinhados porque ele não possui Cristo na vida dele. Ele não entende, ele não discerne aquilo que é espiritual. Tá? E aí, o pastor fala assim, mas eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais. Porque vocês ainda são carnais. E aí, qual a diferença do homem carnal para o homem espiritual em si? O homem espiritual, vou começar pelo homem espiritual, quando nós nos convertemos, nós somos homens e mulheres espirituais. Nós temos agora o eu não mais vive no centro da nossa vida. Ele é retirado do centro. Porque quando nós somos verdadeiramente confrontados pelo Evangelho, nós vivemos uma vida onde o Senhor Jesus, ele é o centro da nossa vida. Ele está no centro da nossa vida. E aí, todos os nossos planos, quando o Senhor está no controle, né, vou colocar aqui, não vou desenhar muito, mas quando o Senhor está no controle, todos os planos de Deus e os nossos propósitos eles estão perfeitamente alinhados com o plano de Deus na nossa vida. A sua vida familiar, a sua vida sentimental, a sua vida ministerial, a sua vida profissional,
ela começa a andar em harmonia com o plano de Deus para sua vida. Só que ele também fala de um outro tipo de pessoa, que é o crente carnal. Ele fala: eu não posso falar com vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Você vive em briga, dissensões, vocês têm um monte de problemas. Por quê? O que é o homem carnal? Ele não é mais natural. O eu está no centro da sua vida, só que ele não é mais natural, porque ele já conhece a Cristo. Só que ele toma a iniciativa e coloca Cristo de lado na vida dele. Ele passa a viver segundo o seu próprio entendimento. E a partir daqui, o plano de Deus começa também a ficar frustrado. Não o plano de Deus, né? Mas as nossas decisões, elas estão desalinhadas em relação ao plano de Deus. Então, a gente começa a ter novamente as manifestações na nossa vida profissional, espiritual, familiar, completamente desalinhada com aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. E aí se torna novamente um caos. Então, o que o apóstolo Paulo está tratando aqui a respeito de Gálatas, né? Ele vai falar sobre em Gálatas 4, ele vai falar também sobre isso. Eu vou ler aqui Gálatas capítulo 4. Prometo que já vou terminar, irmãos. Quero só compartilhar só esse texto com vocês. Em Gálatas capítulo 4, ele diz assim: digo, porém, que enquanto herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios alimentares do mundo. Ele está falando o seguinte: olha, quando uma criança herda algum bem, um patrimônio, enquanto ele é menor de idade, ele não está sobre a domínio sobre esse patrimônio, ele é como escravo. Quem manda nele é quem administra esses bens, né, que é o interventor dele. Ele fala: assim também somos nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, gravem esse termo, Gálatas 4:4, plenitude do tempo. Plenitude do tempo, e a gente pode estudar isso numa próxima aula, é o momento onde todas as condições sociais, econômicas, políticas, todos os tempos convergiram. Plenitude do tempo é aquele tempo entre o nascimento de Jesus e a sua vida, morte e ressurreição, a assunção aos céus. A partir daquele momento, aquilo é a plenitude do tempo. Então, quando chegou a plenitude do tempo, quer dizer, o tempo correto, lembra? Nós falamos aqui, o tempo correto, onde nós desenhamos ali o timeline, onde Jesus veio. Aí ele falou: quando chega a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção dos filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai, que significa, né, paizinho. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecido, como é que, voltando àqueles mesmos princípios elementares fracos de poder, querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Tem que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que não se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabe, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora minha doença lhes tenha sido uma aprovação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, me receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. E o que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dar a mim. Tornei-me inimigo de vocês, por lhe dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zelosos pelo bem, não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo esteja conformado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Digam-me vocês, o que querem estar debaixo da lei? Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. E aqui entra, eu vou explicar tudo isso que eu estou lendo, e aqui entra lá o texto de Gênesis 16. Pois está escrito que Abraão
teve 2 filhos, uma da escrava e outra livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada por seus filhos. Mas Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que a daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho segundo o espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas da livre. Vou repetir. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Esse passagem, irmãos, ele é extremamente importante em relação ao Evangelho, né? Aquilo que nós efetivamente vivemos no Senhor. Paulo ele estava combatendo no meio da igreja em Gálatas, né? Dos Gálatas, os chamados mestres judaizantes, né? Ele está falando sobre leis, sobre escravidão, porque existiam alguns que vieram de Jerusalém quando Paulo já tinha ido embora, que estavam tentando trazer sobre o povo de Israel, estava tentando trazer justamente essa questão da escravidão sobre o povo de Israel, sobre guardar festa, guardar dia, guardar data, guardar isso, guardar aquilo, com princípios de sabedoria. Em Colossenses trata sobre isso, com princípios de sabedoria, dizendo não toque, não pegue, não faça, cheio de religiosidade. E o apóstolo Paulo fala: olha, vocês não foram chamados para uma vida religiosa. Você não foi chamado para viver debaixo da lei. Você não foi chamado para viver uma vida de doutrinas vãs. Mas vocês foram feitos filhos da mulher livre. Vocês não são filhos da escrava, mas vocês são filhos da promessa. Deus libertou vocês. De maneira que nós vivemos agora em alegria em Cristo Jesus. Nós devemos guardar no Senhor, obviamente, mais uma vez, não é libertinagem, não é viver promiscuidade. Nós não negociamos com o pecado. Gálatas também trata de maneira muito clara no capítulo 5 sobre as obras da carne, que são adultério, mentira, prostituição, lascívia, maledicência, tudo está lá. Isso a gente não negocia, isso é pecado. Mas, por outro lado, também Gálatas fala, o apóstolo Paulo fala: não sejam escravizados por questões, por dogmas, doutrinas humanas. Porque vocês já são livres em Cristo Jesus. Você já é livre, meu irmão. Você já é livre, minha irmã, em Cristo Jesus. Às vezes, principalmente nas igrejas nossas, como pentecostais, trazem uma série de questões. Mas eu vou abrir um parênteses bem grande. Se você está numa igreja que possui doutrinas, você está bem com elas, segue as doutrinas da sua igreja. Não estou pregando rebeldia dentro da igreja. Eu estou dizendo que as doutrinas elas não podem se tornar de tal forma que pode se torne um peso para você. Que ele traga entristecimento do seu coração. Você não pode ser submetido mais sobre uma lei de homens, porque você foi colocado sobre a lei, sobre a liberdade que o Senhor nos deu. Nós temos liberdade em Cristo Jesus. Enquanto nós criarmos dentro da igreja, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, forma de mantê-los eles presos numa estrutura somente por tê-los presos e não ensinarmos a eles, por exemplo, que eles precisam ficar na igreja, porque não é porque eu falei sobre isso domingo. Você não está na igreja porque a igreja ela é melhor, ela proíbe de você estar no mundo. Não, a sua declaração, a sua decisão, ela precisa ser extremamente clara a respeito disso. Nós precisamos estar na igreja não porque nós somos proibidos de estar no mundo. Eu não deixo de sair, eu não deixo de fazer algo porque eu sou proibido. Eu deixo de fazer algo porque estar na igreja é melhor do que estar no mundo. O meu prazer em estar na presença do Senhor, o meu prazer em ser livre na presença de Deus, ele tem que ser maior do que qualquer sentimento de restrição em relação ao mundo. Se você está na igreja porque você é proibido de estar no mundo, você ainda não descobriu o evangelho e a sua natureza de como filho da mulher livre. Nós não estamos na igreja porque somos proibidos de estar no mundo. Nós estamos na igreja porque nós amamos ao Senhor a quem nós servimos. Porque Jesus nos amou primeiro, porque Jesus salvou você,
porque ele alcançou o seu coração, você foi salvo pela graça, você foi alcançado em amor, e por amar aquele que te amou primeiro, é que você tem prazer nas coisas do Senhor, na lei do Senhor. Nós não deixamos de estar no mundo simplesmente porque é pecado, porque é um pensamento muito pequeno, muito medíocre, muito mesquinho. Nós deixamos de estar no mundo é porque nada no mundo, absolutamente nada no mundo, nos atrai, nos dá mais prazer do que estar na presença daquele que nós servimos, na presença do nosso Senhor. Você ama Jesus, você tem que estar na presença dele pelo que ele é, por amar a ele. Não porque você é proibido por uma série de doutrinas de estar no mundo. Nós não estamos no mundo, não negociamos com o mundo, não negociamos com o pecado, não vamos para o mundo. Não simplesmente porque somos proibidos de estar lá, mas porque nós somos levados, atraídos pelo amor do Senhor Jesus a estar na presença dele e viver eternamente com ele e para ele. Amém? Então, essa é a ideia que eu queria compartilhar com vocês hoje, em nome de Jesus. Então, tenha isso no seu coração, meu irmão. Seja livre, mas seja livre em Cristo Jesus. Não livre para pecar, não livre para alcançar os desejos da sua carne, mas seja livre para viver um evangelho cheio do poder do Espírito Santo, cheio do poder da presença de Deus, para que você seja livre em Cristo Jesus, para que você viva na plenitude de Deus, tudo aquilo que ele tem para você. E você vai ter certeza que Deus estará. Evangelho é alegria de vida. Evangelho é alegria no Senhor. Você precisa ter alegria de estar na igreja. Você precisa ter alegria de estar na presença dele. Você precisa ter alegria de orar ao Senhor. Você precisa ter alegria de cantar louvores ao Senhor. Você precisa ter alegria de servir a ele. O Evangelho é alegria em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós não podemos perder ela. Amém? Você alguns minutos aí. Nós começamos às 8h15. Estou terminando exatamente com 1h10, né? Que normalmente é o tempo que eu uso para terminar a aula. Mas amém. Vou deixar aberto. Vocês querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, senão nós vamos orar para encerrar a aula. Não? Ninguém? Amém. Espero que esteja claro. Que você seja abençoado nessa semana, em nome de Jesus. Falta 8 dias, né, para o Dunamis. Nós vamos estar, em nome de Jesus, aí, nesse dia tão especial que Deus separou para nós, tá bom? Hoje vou pedir a Nádia para orar por nós nessa noite, pode ser? Para nós encerrarmos? Pode, claro. Amém? Ó meu Pai, estamos diante de Ti, mais um dia, em primeiro lugar, para agradecer nossa saúde, paz, proteção, nossa família, nosso emprego, nosso alimento, enfim. E agora recebemos a Tua palavra através do pastor Lúcio, que possamos ter uma noite abençoada, com muita paz, com muita sabedoria, para que a gente possa viver na Tua presença sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima semana. Lembre-se disso. Tenha uma alegria na presença do Senhor. Que a alegria do Senhor seja a sua força, tá bom? O Evangelho não é tristeza. Nós somos livres para amar aquele que nos amou primeiro. Amém? Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Boa noite Até a próxima todos. semana. Ótima Boa noite. semana. Paz. Abraço a todos. Paz. Paz.